Paz, meus irmãos, tudo bem? Tem uma palavra de Deus para você, amém? Abre aí comigo, ó. Salmo 27, você que tem aí a sua Bíblia, você que quer acompanhar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra contra mim se levantasse, nele eu confiaria. O Salmo de número 27 é um salmo que Davi mostra ali a sua confiança em Deus. Davi mostra no Salmo 27 o desejo pela presença de Deus na sua vida. No Salmo 27 nós vemos aqui a Bíblia nos mostrando que em meio às perseguições, Deus ele nos proporciona paz. Esse é o tema deste vídeo, né? Paz em meio às perseguições. Davi então, ele compõe esse salmo, que é uma composição, né? Todos os salmos são bênção. O Salmo 27 é mais uma obra de arte, né? Nós vemos aqui que quando nós lemos o Salmo 27, apesar de quando você lê, parece ser um desabafo, parece que Davi ele está querendo lamentar a respeito da sua vida, parece que Davi está querendo aqui desabafar, que não está bem. Não, o Salmo 27 mostra a confiança e o desejo que Davi tinha pela presença de Deus. E isso trazia para Davi, trazia paz para o seu coração, trazia paz para Davi. Então, vamos lá. Davi ele começa aqui o Salmo mostrando a sua confiança no Senhor. E ele fala ali, ele mostra como ele ama a comunhão com Deus. Nós vemos ali o versículo 4 e o versículo de número 5, versículo 6, Davi mostrando a sua confiança em Deus. Confiança essa que fazia com que Davi ele sentisse paz, confiança essa que fazia com que Davi ele sentisse uma segurança no Senhor, ele sentisse um desejo de estar com Deus. Então Davi ele começa ali o Salmo 27 orando ao Senhor. E repare que no Salmo 27, quando Davi compõe esse salmo, Davi ele está passando por perseguição. Davi está passando ali por um momento na sua vida de turbulência. Davi está sendo perseguido ali no Salmo 27. E Davi, o que ele faz? Ele ora ao Senhor. Davi, ele compõe um salmo para Deus. Eu já aprendo aqui com Davi que diante de perseguições, que diante de situações que você depara-se na sua vida, em que você está sendo perseguido, que você está sendo cercado, a melhor coisa que você tem a fazer é buscar a Deus em oração. É a melhor coisa que você tem que fazer diante de uma perseguição, é buscar a Deus em oração. É você dizer em alto e bom som, saindo aqui do fundo, aqui dentro de você, dizendo assim para o Senhor, que eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então o que nós vemos aqui em Deus? No Salmo 27, nós vemos ali luz, nós vemos ali salvação e nós vemos ali segurança. Luz, salvação e segurança é a primeira coisa que eu vejo aqui no Salmo 27, Davi mostrando para nossas vidas. Deus ele é luz, Deus ele é salvação e Deus ele é segurança. Outra coisa que eu vejo aqui no Salmo de número 27, que nós lemos aqui, é Davi mostrando que os inimigos, eles sempre vão ser derrotados. Os inimigos sempre vão ser derrotados. Versículo 2, quando os malvados e meus adversários e os meus inimigos investirem contra mim, eles tropeçarão e cairão. Davi está mostrando aqui que os nossos inimigos sempre vão ser derrotados, sempre. Eu e você, nós somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Então, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Olha só, Deus é luz, Deus é salvação e Ele é segurança. Só no versículo 1, só o versículo 1, meus irmãos, já dá para dar uma injeção de ânimo nas nossas vidas. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem temerei? Segurança. Deus é luz, salvação e segurança. Só no versículo 1, já temos aí, Davi mostrando o que Deus é para ele, no Salmo 27, diante da perseguição. Então eu quero falar uma coisa para você neste momento, você que está me ouvindo. Talvez você está passando por alguma perseguição na sua vida. Talvez você está se sentindo cercado, você está se sentindo perseguido, mas Deus para você, Ele é luz. Deus para você é salvação e é segurança. E no verso 2, Davi está dizendo, quando os malvados, os meus adversários, eles investirem contra mim, eles vão tropeçar e eles vão cair. Davi está falando que os inimigos sempre vão ser derrotados. No verso 3, olha o que Davi está dizendo. Salmo 27, verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra contra mim se levantasse, nele eu confiaria. Davi está falando, Davi está mostrando no versículo 3, que Deus, Ele é paz para os nossos corações. Aqui nós vemos, aqui em Davi nós temos uma lição, essa paz que Davi mostra no Salmo de número 27, e o verso 3, essa paz, ela traz para as nossas vidas segurança. Davi, ele está falando assim, ainda que um exército me cercasse, eu posso estar cercado, eu posso estar diante de alguma situação, mas ainda que a guerra contra mim se levantasse, no Senhor eu confiaria. Salmo 27, verso 3, o que eu vejo? Davi mostrando, ainda que a guerra se levantasse, então Davi não está descartando aqui as possibilidades de problemas. Davi não está descartando aqui a possibilidade de passar por dificuldade, mas ele está falando que essa paz faz acreditar que Deus, Ele peleja por nós. Davi está falando, eu posso estar cercado por um exército, a guerra pode se levantar contra a minha vida, mesmo que se levantar contra a minha vida, no Senhor eu confiaria. Davi está falando, mesmo que a guerra se levantar contra mim, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar no meu Senhor. Essas guerras, irmãos, que se levanta contra as nossas vidas, essa guerra, elas se levantam apenas com um propósito, para fazer você ficar com o seu coração esmorecido, para fazer você se sentir sozinho, para fazer você se sentir angustiado. Talvez você esteja passando por algumas adversidades na sua vida e faz com que você venha a sentir-se sozinho, e faz com que você venha a sentir-se abandonado. Mas Deus, Ele não abandona, Deus, Ele não despreza, Deus, Ele não te joga para o lado e fica olhando para ver, vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver até na onde vai dar. Não, Deus, Ele não é assim. Deus, Ele mostra, Deus, Ele direciona, Deus, Ele dá caminhos. Somos nós que tomamos os caminhos errados para as nossas vidas. Então Deus, Ele peleja por você, Ele peleja. Davi, ele está falando aqui, que ele não teme ninguém, quem ele pode recear se Deus é a luz dele, se Deus é a salvação dele. Então Davi aqui estava sendo perseguido por Doeg e ele estava ele estava cercando Davi, a presença dele estava fazendo com que Davi viesse a ficar se sentindo cercado. Mas Deus, Ele livra, Deus, Ele mostra para você que Ele é o teu Deus. Lembra lá no Salmo de número 46, Davi está falando, no Salmo 27,
Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Ainda que um exército me cercasse, no Senhor eu iria confiar. Ainda que um exército me cercasse. E nós vemos ali no Salmo 46 o Senhor dizendo ali que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo e Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Davi está mostrando aqui o que? No Salmo 27, primeiro, Deus é luz, salvação e segurança. Davi mostra aqui no Salmo 27 que os inimigos eles sempre vão ser derrotados. E Davi mostra que em meio à guerra, Deus tem paz para trazer para os nossos corações. Então, Deus tem uma paz em meio a essa perseguição para trazer para o seu coração. Existe uma paz, aquela que excede todo entendimento, que diante dessas guerras, o nosso coração descansa no Senhor. Então, quando nós olhamos aqui para Davi, trazendo para nós esse conhecimento a respeito, que eu vejo aqui Deus como o Senhor dos exércitos, Davi mostrando que é aquele que tem segurança para nós, que tem paz para as nossas vidas, e que Ele é a nossa luz, que nos dias mais escuros, nos dias mais tenebrosos, nos dias mais angustiosos das nossas vidas, Deus, Ele tem luz para iluminar os nossos caminhos. Eu vejo Davi aqui tentando mostrando para mim, para você, que é para nós ficarmos tranquilos. Só que Davi, ele fala esses atributos de Deus, Davi, ele fala esses requisitos aí de Deus, essas qualidades aí do Senhor, se é que possamos dizer qualidades. Davi, ele fala tudo isso. Só que ali no versículo 4, Davi, ele mostra alguns pontos importantes a respeito desse Deus. E está dizendo assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Então eu vejo aqui no versículo 4 três pontos importantes a respeito de Deus para as nossas vidas. Primeiro, Davi, ele desejava estar com Deus. Davi estava passando por uma guerra, e Davi estava passando por uma perseguição, por uma guerra dentro dele, e ele desejava estar com Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Olha Davi na guerra, desejando estar com Deus. O que você faz na guerra? O que você faz na guerra? Você se afasta ainda mais do general? Você se afasta ainda mais do Senhor dos exércitos? Ou você deseja ainda mais estar com Ele? Davi está passando por guerra, mas ele deseja Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Davi está falando, eu quero habitar em Deus. Irmãos, em meio à guerra, não pare de lutar. Diante da guerra, irmãos, não se acovarde. Diante da guerra, não baixe a sua guarda. Não baixe. Diante da guerra, sabe o que você tem que fazer diante da guerra? Você tem que se levantar. Diante da guerra, levante as suas mãos, adore ao Senhor. Diante da guerra, glorifique a esse Deus. Glorifique a esse Deus, que Ele é contigo. Então Davi está passando por perseguição, Davi está passando por guerra, e ele deseja estar com Deus. Olha só, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi está falando, eu quero estar com Deus sempre. Eu quero estar com Deus sempre. O que você faz na guerra? Você deixa de orar? O que você faz na guerra? Você deixa de louvar? O que você faz na guerra? Você pega a espada que Deus nos deu e você deixa ela fechada e deixa ela jogada num canto, a espada vai empoeirando e você fica ali à deriva.
Não, em meio à guerra, busque mais a Deus. Davi está falando assim, ó, eu estou passando por uma guerra, eu estou sendo perseguido, mas eu peço uma coisa para o Senhor, eu quero estar contigo. Morar na casa do Senhor todos os dias e aprender no seu santo tempo. No versículo, aí nós vemos ali a segunda coisa. Desculpe, irmãos, no verso 4 nós vemos a segunda coisa ali. O que? Ele corresponde o desejo com uma ação. Você entendeu? Davi, ele deseja estar com Deus, mas ele corresponde a esse desejo com uma ação. Ele tem um desejo, mas ele faz alguma coisa, ele toma uma atitude. Não basta, Davi não bastava só para Davi ele ter o desejo, mas ele tinha que ter atitude. Tem coisas que somos nós que fazemos. Lembra quando Deus ele manda uma mensagem para Josafá? Ele fala assim: olha, Josafá, nessa batalha você não tem que pelejar. Parar, estar em pé e ver a salvação do Senhor. Mas o que eles fizeram? Adorar a Deus. Eles adoraram a Deus. O que foi que Paulo e Silas fez na prisão? Adorou a Deus. Então, não basta só nós termos o desejo, nós temos que ter uma atitude, temos que ter uma ação. Olha lá o filho pródigo, ele tinha um desejo de voltar para a casa do pai, mas o que ele faz? Ele se levanta, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, eu direi para ele: pai, pequei contra o céu, e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Então o filho pródigo não ficou só no desejo, ele correspondeu esse desejo com uma ação. Por quê? O desejo ele vem da alma e a ação é nossa. Você está entendendo o que Deus está falando? O desejo vem da alma, minha alma deseja todo dia, a tua alma deseja todo dia, todo dia, todo dia. Só que a ação ela vem de você, a ação ela vem de você. Então, por quê? Porque quando você olha Davi, em um dos seus salmos, ele fala assim, ó: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então Davi ele está falando com a alma dele, ele está falando, ó, por que você está perturbada? Por que você está abatida? Espera em Deus. Davi ele está dando uma injeção de ânimo na alma dele. Então, corresponde ao desejo da tua alma com uma ação. Quando você toma uma atitude, meu professor de física sempre falava, para toda ação existe uma reação. Então, quando você toma uma atitude de apenas se levantar, essa ação que você faz de se levantar, você provoca uma reação do céu na tua vida. Você provoca uma reação do céu no ambiente que você vive. Outro ponto que eu vejo aqui, o terceiro ponto que eu vejo aqui de Davi, neste salmo aqui, apenas no versículo ali de número 4, é Davi mostrando o desejo que ele tem de ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Senhor. E Davi está desejando essa comunhão. Davi está desejando essa comunhão para habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi está falando que ele deseja ter comunhão com Deus. Irmãos, a comunhão com Deus é quem nos faz vencer as guerras. É a comunhão com Deus que faz nós vencermos o dia mau. É a comunhão com Deus que faz eu e você sermos abençoados. É a comunhão com Deus que vai fazer você avançar. Sem comunhão com Deus não tem como. Não tem como. Então Davi ele tem um desejo de comunhão. Outro ponto que eu vejo aqui Davi mostrando é Davi querendo contemplar algo divino. Olha só. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Davi está querendo contemplar algo divino. Davi está querendo contemplar algo divino, para contemplar a formosura do Senhor diante da guerra.
Olha que Davi está falando, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar ela. Eu vou tomar uma atitude, eu vou ter uma ação aqui para buscar ela. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, para ver a formosura do Senhor. Davi queria contemplar as coisas do céu diante da guerra. Davi queria contemplar as coisas divinas diante da perseguição, diante da guerra. A perseguição não fez Davi ficar lá prostrado. A perseguição não fez Davi ficar lá jogado. Não, Deus ele tem uma paz em meio a essa perseguição que você está vivendo. Deus ele tem paz diante dessa perseguição. Aí Davi, depois que ele fala que ele deseja estar com Deus, depois que Davi mostra ali no versículo 4, 3 pontos, eu desejo estar com Deus, ele corresponde a esse desejo com uma ação, porque ele deseja a comunhão e quer contemplar algo divino. Aí ali fala, porque no versículo 4, olha o que está dizendo: contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E aprender no seu santo templo. Davi queria crescer mais no conhecimento de Deus. Davi queria aprender mais a respeito de Deus. Crescer mais no conhecimento do Senhor. E é o que nós precisamos fazer. Porque quanto mais eu e você, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós buscamos o conhecimento dele, menos conflitos, menos crises existenciais o homem passa. Por quê? Porque ele sabe que quando se levantar alguma situação, ele sabe que quando se levantar alguma guerra, ele sabe que quando se levantar algum problema contra a sua vida, existe um Deus lá no céu que tem o poder de chegar para a tempestade, estender a mão e acalmar ela. Ele sabe que tem o poder de chegar para a tempestade e acalmar ela. Aonde que nós vemos isso? Nós vemos isso ali no versículo de número 5, que Davi fala, porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. Contemplar a formosura do Senhor, porque no dia da adversidade, e aprender no seu santo templo, porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. Deus ele tem um esconderijo para você diante dessa adversidade. Sabe qual é o esconderijo? É a paz. Aquela paz que excede todo entendimento. A paz é um pavilhão. A paz é o esconderijo de Deus. A paz, ela é um lugar em que Deus coloca, entende, Deus ele não traz paz. Ele nos coloca na paz. A paz é um lugar que Deus nos coloca. A paz ela é um lugar que Deus nos coloca, ela é um pavilhão que ali Deus nos põe, e ali o vento ele pode bater, a tempestade pode vir, mas a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. A paz que excede tudo, ela vai guardar o seu coração, ela vai guardar. Olha o que diz o versículo 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Davi mostra aqui no versículo 6 o triunfo sobre os inimigos, o triunfo sobre os adversários. Davi mostra o triunfo sobre a adversidade. Aí ele diz assim, porque minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Davi está triunfando. Davi está vencendo. Davi está conseguindo passar pela situação. Aí fala, porque oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei sim louvores no tabernáculo. Meu Deus, olha o que Davi está falando. Davi ele está falando assim, Davi ele está dizendo assim, a minha cabeça vai ser exaltada. A minha cabeça será exaltada, eu vou ter triunfo. Aí eu vou cantar. Deus tem um cântico novo para trazer para você. Deus tem um cântico novo para trazer para o seu coração.
Deus tem um cântico novo para trazer para a sua vida. Davi fala: oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, sim, cantarei louvores ao Senhor. Você vai cultuar o culto da vitória na sua vida. Você vai ver Deus, Ele tem triunfo para você. Deus tem triunfo para a sua vida. Aí o versículo 7, olha o que Davi fala no versículo 7, já encerrando. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Davi está orando. Davi está falando para Deus: Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Davi, depois de Davi, ele ia expressar para Deus tudo aquilo que ele via em Deus. Depois de Davi expressar tudo para o Senhor, tudo para o Senhor, tudo, ele fala com Deus. Ouve, ó Senhor. Para quem Davi está fazendo a oração? Para Deus. Davi está falando com Deus aqui, porque na adversidade, na perseguição, na segurança, diante da tribulação, Davi via segurança em Deus, e Davi ele recorre a Deus na perseguição. Davi recorre a Deus no dia mau, no dia da tribulação. Deus tem paz para você nessa perseguição. Deus tem paz nessa guerra para a sua vida. Então, neste momento, neste dia, que você possa ser preenchido dessa paz, que você possa ser preenchido desse mal que você tem vivido, dessa falta de segurança em Deus, dessa sua falta de confiança em Deus. Deus tem paz em meio à perseguição. Davi mostra que Deus é luz, salvação, segurança. Davi mostra que os inimigos vão ser derrotados. Davi mostra que Deus tem paz para trazer para os crentes. E Davi mostra que Deus peleja por nós. Então, descansa no Senhor. Tá bom? Quero fazer uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está o meu irmão e a minha irmã, Senhor, que neste momento, Pai, está ouvindo esta mensagem. Peço a Ti a Tua bênção, que o Senhor possa trazer paz, Senhor. Levá-los, Pai, melhor dizendo, levá-los ao lugar de paz, no pavilhão, Senhor. E que ali as forças sejam renovadas, que ali a insegurança, Pai, a falta de segurança, Senhor, seja transformada em segurança, Pai. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã neste momento. Se porventura está afastado, desviado dos caminhos do Senhor, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa estar tomando novamente em Tuas mãos, Pai amado, pelo poder que é na Tua palavra, Pai. Eu reconcilio o meu irmão contigo, Senhor. Reconcilio, Pai, a minha irmã contigo. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço neste momento, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.